Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta nessa sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. E o nosso destaque agora é para o mercado do açúcar. E para contar para a gente o que tem movimentado esses preços, está aqui conectada comigo já a Lívia Coda, que fala com a gente em nome da Redpoint. Lívia, seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde. Boa tarde, Virginia. É um prazer estar aqui com vocês. Lívia, vamos lá então entender o que tem norteado esse mercado, porque ao que me parece, a análise que a gente tem feito por aqui é que os preços estão sustentados, é isso mesmo? Os preços eles estão sustentados, mas a um patamar bem abaixo do que a gente viu no ano passado, porque os fundamentos mostram para a gente um cenário mais baixista do que no ano passado, né? Tá. Então, nós temos aí o Brasil com um grande volume de produtos sendo esperado, segundo o melhor resultado, mas recentemente os relatórios da Única têm trazido alguma preocupação em relação principalmente ao mix de açúcar, né? O quanto do produto brasileiro, da matéria-prima da cana vai ser desviada para o produto de açúcar e para o produto de etanol, né? Então, esse pessimismo tem dado um pouco de suporte aí no curto prazo. E Lívia, eu estou olhando aqui a sua última análise, falando que mesmo com a grande entrega de julho, essa alta aconteceu. Como é que a gente justifica isso? Eu queria que você explicasse para a gente. Porque justamente por conta disso, né? A gente vem observando, a gente vem falando de alguns meses que o cenário ele era baixista, mas aí a gente vê esses preços, por vez ou outra, subindo nas bolsas. Como é que a gente explica? Então, o que acontece é, no começo da safra, então lá para abril, até um pouquinho antes, março, estava se precificando que o Brasil, né, o Centro-Sul principalmente, ia conseguir ter um recorde de mix açúcar, né, que o mix brasileiro ia chegar a 52, 52,5%. Por quê? Porque nós tivemos um grande investimento em cristalização no ano passado e a expectativa era que esse ano se conseguisse atingir esses níveis mais altos. Só que para a gente chegar num acumulado de safra de acima de 52%, o Brasil já deveria estar mostrando números de mix de açúcar nos relatórios da Única de abril, de maio e agora no 1º de junho, maiores do que a gente tem observado. Então, dois fatores estão por trás disso, né? Um deles é que talvez todo o investimento nessa capacidade de cristalização adicional ainda não esteja totalmente operante até o momento na safra. E o outro motivo, que tem sido apontado tanto pela Única quanto por algumas usinas, é a qualidade da cana-de-açúcar. Então, as usinas elas ainda estão maximizando o açúcar. O açúcar continua pagando um prêmio de 500, 600 pontos acima do etanol. Então, não mudou-se o comportamento esperado. Vão continuar sendo max sugar, max açúcar. Mas a qualidade da cana tem penalizado, então uma cana mais suja, não tão bem desenvolvida, tem penalizado e não tem sido favorável a atingir valores de mix açúcar que permitam um acumulado da safra em torno de 52%. Nós da Redpoint, por exemplo, que tínhamos esse valor, né, já revisamos para baixo, estamos com 51,2%, e nós temos visto essa tendência em relação a outros analistas, principalmente depois do relatório da Única da semana passada, que saiu na sexta-feira, juntamente aí com a entrega, e que fez um burburinho maior e acabou tomando essa atenção, né, tendo um holofote para ele, mostrando que, apesar do mercado de ter uma expectativa em relação à moagem, tudo, está vindo relativamente em linha, o mix açúcar tem sido um pouco aquém do que o mercado esperava. Então, isso gerou uma preocupação por conta dessa falta de chuva, por conta da qualidade da cana, e tem feito o mercado olhar muito para o relatório da Única e ter essa volatilidade próxima à sua saída, né? Próxima quando a Única solta o relatório. E Lívia, como é que vocês enxergam aí que deve ficar então esse segundo semestre de 2024, né? Quais são os pontos que a gente precisa monitorar e o que poderia mudar aí essa direção do mercado? Bom, primeiro é continuar olhando para a Única, entender próximo relatório principalmente, mas nos próximos dois, né, o quanto que esse mix vai conseguir ganhar de espaço, né? Então imagina que se a gente tiver um relatório da Única, o próximo que deve sair semana que vem, né?
que traga para a gente acima de 50% de mix, isso mostra que 51,2% ainda é possível durante essa safra. E o Brasil teria aí, deve continuar tendo, o seu segundo melhor resultado em termos de produção de açúcar. Hoje nós temos 41,5 milhões de toneladas, aproximadamente, e, né, deveria continuar assim se a gente tiver um mix alto. Hoje, então, olhando para o fluxo comercial, olhando para o nosso, né, para a disponibilidade, a gente está num cenário relativamente confortável, principalmente enquanto o Brasil ainda tem uma produção sólida no pico da safra, que é agora, então não teria falta de produto no momento, por isso que a gente não vê um suporte tão forte aos preços. Lógico, a gente está num range aí entre 18,5, 20,5 cents que vai se sustentar, porque tem toda essa questão da incerteza no curto prazo quanto ao mix do açúcar, mas a gente tem produto no Brasil, pelo menos durante a sua safra. É lógico que se for mostrando seus resultados de TCH, seus resultados de ATR começarem a se deteriorar junto com um mix mais baixo, isso pode sim ser altista para o final da safra. Agora, lembrando que não é só o Brasil que entra na jogada, a gente tem outros fatores para monitorar e para entender os preços do segundo semestre. Um deles são as monções na Índia, que agora está na fase de desenvolvimento da safra, e atualmente a expectativa é que tenha chuvas acima da média, o que seria bom para o desenvolvimento. Lógico que não é extremamente acima da média ao ponto de criar inundações, mas a gente tem que monitorar esse efeito, né? O efeito da monção e como estão as chuvas. Atualmente está positivo. A gente também tem uma perspectiva de melhora no clima da Tailândia, a gente tem produtividade esperada pela mar em relação à Europa sendo bastante positiva, uma recuperação, principalmente acima da média de 5 anos. A gente também tem uma China com expectativa de uma maior produção. Então, no geral, o mercado ele mostra uma recuperação em relação ao que a gente teve nos anos anteriores, principalmente na safra 23, 24 do hemisfério norte. Então, os preços eles não devem voltar àquela faixa alta que nós estávamos vendo ao final de 2023. A gente pode ter uma certa sustentação no curto prazo por conta desse receio em relação ao Centro-Sul, mas à medida que esses fatores forem se confirmando como positivos para desenvolvimento de safra, a gente tem um cenário mais baixista. Muito bom. Lívia, obrigada pela sua participação e disponibilidade. Fico aguardando aqui as suas próximas análises para você voltar para trazer a perspectiva de vocês por aí. Um bom final de semana e até a próxima. Obrigada para você também. Fico à disposição. Portanto, estivemos aqui com a Lívia Coda, que falou com a gente em nome da Redpoint, que trouxe aí qual é o cenário para o mercado do açúcar, ficar de olho principalmente nos próximos 2 relatórios da Única, né? Lembrando que eles são divulgados a cada 15 dias e vamos ver como é que ficam as chuvas também na Índia. Isso tem chamado bastante atenção, a temporada de chuva de monções por lá. A safra está em pleno desenvolvimento, né? As plantas estão em pleno desenvolvimento. Vamos ver como é que a condição climática também pode afetar esse mercado e o mix de açúcar lá na frente, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia e já já a gente está de volta.